está falando, tá? Então basicamente é isso daqui. Aí sobre o nosso projeto é isso aqui, ó. Você vai importar as bibliotecas, né? Que a gente fez a instalação, que é a Build Soap, a Request, e eu instalei aqui o MySQL Connector. No caso também a gente tem que instalar o MySQL Connector. O MySQL Connector vocês vão pegar pelo pip também, tá? Vocês podem entrar aqui no pip instalador. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Pip MySQL Connector Python. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você tem que pegar esse daqui, exatamente esse aqui, ó. Pip install MySQL Connector Python. Então, todos esses arquivos você tem que instalar ele aqui, ó. Aí você jogou aqui também, mesma coisa. Se você tiver com 2, pode dar Enter, não tem problema. Agora, se tiver dando com tá usando com o 3, você pode tá colocando aqui e fazendo a instalação. Ah lá, o meu já está instalado, então não tem problema, tá? Após vocês fazerem isso daí, então vocês já podem estar começando aqui, tá utilizando aqui. Faz a importação das bibliotecas, tá? A exceção aí, o que ele vai fazer aqui? Ele pega nessa primeira linha aqui, na linha número 6, ele pega, né, o site de referência onde tem as informações. Nessa segunda linha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a conversão dos dados para a biblioteca do Build Soap. E aí ele fazendo a conversão dos dados, ele entra dentro da tabela, né? Quem conhece HTML sabe que tem a estrutura de tabela. Então ele pega dentro dessa tabela, dentro da estrutura HTML, no caso, ele entra aqui nessa informação tabela, depois ele pega a informação que está toda dentro da linha TD. Sabe que TD é uma espécie de uma linha abaixo do table, né? Usada também na tabela. E aí ele instancia aqui, ele quer a primeira linha do TD, a segunda linha do TD e a terceira. No meu aqui é 0, no caso aqui ele vai identificar como 0, tá? Aí 0, 01, 02. Sempre text.strip, que é onde ele vai fazer a conversão dos dados, e o tables antes é onde ele está entrando. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tables, aí ele voltou aqui para o tables, instanciou, que é para ele pegar dentro da linha TD, da linha 0 e converter ela para texto, no caso aqui. Então eu criei 3 variáveis, a vencimento, a saca e a variação. Agora na parte de baixo aqui eu já especifiquei, olha, conectando o banco de dados antes de inserir as informações. Tá todas as informações do banco de dados, da base de dados, de onde essas informações elas vão ser inseridas. Então aqui que ele vai fazer no primeiro momento, ele está instanciando, né, o banco de dados tudo dentro do cursor, criando o cursor. Depois ele faz um select. Para que serve esse select, né? No caso ele vai retornar a primeira linha. Ele vai verificar lá, no caso, a primeira linha do item inserido dentro da tabela no banco de dados. Aí que se tiver, no caso, aí aqui ele faz, no resultado ele faz a conversão, isso daí. Aí já aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas informações do banco de dados e vai comparar com a linha tables aqui de cima. Aonde que ele vai fazer? Ele vai ver que aí o row é, no caso, a linha do caso do banco de dados. E aí ele vai fazer a comparação. Se a linha do banco de dados é igual ao vencimento, que seria esse daqui, o vencimento aqui em cima, ele vai imprimir que esse item já existe no banco de dados, então não precisa ele executar o restante da tarefa, né? Então aqui no else, aqui de baixo, né, ele vai começar a executar o programa de verdade. Se caso
a linha do banco de dados não foi igual ao vencimento. Então aqui depois do else aqui, que tem aqui, ó, preparando e inserindo as informações no banco de dados. Então ele cria numa variável o insert into web dados, né? Vencimento, saca, variação, values, e depois ele puxa lá para cima lá. Vencimento, saca e variação, ou seja, ele vai criar dentro dessas variáveis de baixo aqui na val todas as informações buscadas lá em cima dentro da tables, tá? Aí aqui o que ele vai fazer? Ele vai tentar, né? Ele vai dar o dataset, vai executar para verificar se existe no caso o insert para fazer, né? E aí ele vai comitar. Aí se ele comitar aqui, ele vai printar que já foi atualizado com sucesso, né? No caso aqui ele vai fazer as mudanças do banco e depois vai mostrar lá pra gente. Foi atualizado com sucesso. Esse except aqui, caso ele tenha uma exceção, algum problema, algum erro, o que ele vai fazer? Ele vai reportar pra gente a mensagem, olha, falha na atualização. E aqui é o fim do nosso da nossa API, pelo menos até agora. Até agora em Python, basicamente vai ser isso daqui. Falei para vocês que eu estava tentando fazer aqui, colocar um time e um schedule, que seria para ele ficar se auto executando, mas isso aí é para mim colocar ele dentro do servidor e deixar ele fazendo a função sozinho, sem que a gente precisa ir lá executar. Agora, para executar esse arquivo aqui, que a gente vai fazer, tem dois meios. Tanto você pode vir por aqui, olha, no Python aqui, quer dizer, no Visual Studio Code, você pode vir aqui no Play aqui e aplicar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai, lá, aqui, ó, atualizado com sucesso. Ou seja, o que ele está explicando? Ele está falando que foi atualizado os dados com sucesso, né? Aí, no caso agora, como ele atualizou agora, eu vou fazer novamente. Você vai ver que ele vai mandar o status de que já existe o arquivo no banco de dados. Olha lá, esse item já existe na base de dados. Você entendeu? Essa aqui é basicamente um dos meios da gente rodar o Python dentro do Visual Studio. Por isso que muita gente gosta de trabalhar com ele. Agora tem também aqui um outro meio para vocês executar ele, que seria esse daqui. Olha, eu criei, eu vou direto na pasta dele, né? Onde ele está aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é a pasta dele, tá? Então aí o que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui direto na pasta, dar uns comandos aqui, cd desktop, aí depois cd agrocota. Agora sim, aí vocês vão digitar primeiro o Python, depois agrocota.py, seria o arquivo executável do Python. E aí ele mesmo vai fazer aqui no terminal. Olha lá, ó. Ele está informando pra gente que esse item já existe na base de dados, certo? Eu gosto de utilizar também, olha, particularmente esse daqui, olha, é o PyCharm. Pelo PyCharm também é a mesma coisa. Ele é até um pouco mais assim, sim, ele é um pouquinho mais complicado do que o Visual Studio para vocês estarem usando, mas ele de fato assim vocês conseguem tá trabalhando mais com essa ferramenta. É que eles importam, né? Aí tem aqui, ó, tudo que tá lá tá pra cá também. Um professor ele vai usar no caso aí um programa de linha de comando online que a gente pode estar utilizando também, seria bacana, tá?
para vocês instalar a biblioteca Build Soap, vocês não precisam sair do aplicativo. Por isso que eu gosto do Python aqui, do PyCharm. Porque o que acontece? Vocês não precisam sair do sistema para fazer a instalação. Todo aquilo lá que a gente fez. A gente consegue vir aqui, ó. Vem aqui em... deixa eu ver aqui. No caso, eu acho que é aqui, ó. Projeto, não. Ah, tá. Eu vou aqui em cima, no caso. Você vem aqui em preferência, se eu não me engano. Você vai em preferência dele. E aí dentro dele, olha, aqui você já tem a biblioteca Python 3.8 funcionando. E tudo isso daqui são os aplicativos que eu uso, né? Então aqui, o que tem aqui? Você consegue me instalar por aqui. Aí você vem aqui, digita lá, vamos supor, Build Soap. Build Soap. Era pra ele voltar aqui, deixa eu ver. Build. Ah, tá. Alt. Aqui, ó. Soap. Não? Aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, ó. Build Full Soap, tá? Então vocês conseguem fazer a instalação dele por aqui sem sair do programa, né? Do aplicativo. Então é uma facilidade também. Se alguém quiser tentar se aventurar a usar ele aí, fica à vontade. Tá, pessoal? Aí do projeto a gente vai conversar mais coisas aí. Eu vou passar para vocês a funcionalidade dele. No caso do site que eu fiz, aí vocês estão perguntando, mas e o site, como é que foi feito aí? Aí no caso aí a gente está usando aqui, ó. Deixa eu ver, mostrar para vocês. Esses aqui são os arquivos do site, tá? Essa pastinha aqui. Então, tudo isso daqui está hospedado no servidor que a gente vai tá utilizando. No caso, eu vou mandar tudo isso daqui para vocês estarem guardando aí, né? Aqui, ó, deixa eu abrir ele para você ver o código dele. Aqui, ó, é o index, são arquivinhos básicos. Você vê aqui que tem os arquivos, ele está feito em PHP, linguagem PHP, banco de dados MySQL, tá? Tem a folha de estilo e as imagens. É basicamente isso. Esses aqui são os arquivos de conexão com o banco, tá? Aí eu vou mandar para vocês também, para vocês darem uma estudada, dar uma olhada em como é que funciona, porque eu acho importante também para vocês terem uma base sólida aí do que a gente fez, tá? Aí qualquer dúvida é só vocês falar comigo. Beleza, pessoal? Grande abraço aí. Até mais.